Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estava como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria, e dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. E eles diziam: sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova a corrente no Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cântico de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar semente voltará com cântico de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Esse Salmo 126, ele representa a intervenção de Deus no cativo, lá no cativeiro onde o povo dele estava. E o povo agora estava voltando para Jerusalém. Com esse salmo, o salmo de restauração do seu povo, ou seja, precisamos pregar que há uma necessidade urgente de restauração. Se a igreja não está indo bem com o evangelho, é hora de restauração. Só que essa restauração, ela só vai acontecer com a intervenção de Deus. Porque se Deus não estiver no negócio, nada feito. Porque é Deus que provoca a alegria nos corações. É Deus que restaura os corações. É Deus que transforma os corações endurecidos. Tem muitos corações endurecidos no meio da igreja de Jesus Cristo. Então, esse salmo representa a vida do povo de Deus em um período, em pelo menos 3 períodos passado, o que Deus tinha feito pelo povo. Lembra do Egito? A escravidão do Egito? Deus levantou Moisés e Moisés libertou o povo do Egito. E o presente, o povo estava feliz no presente, porque Deus estava no negócio e o povo sabia disso. E o povo estava voltando para a sua casa. A alegria do povo. E Deus também, o período do futuro. Há um futuro de investimento, precisamos investir. Em que você está investindo, meu? O futuro e a promessa. Lá em Atos, capítulo, no início de Atos dos Apóstolos, a promessa da volta de Jesus pelos 2 anjos, dizendo: Galileus, Galileus, por que estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu aí entre as nuvens descerá e voltará para buscar aqueles que foram fiel, que receberam a palavra com alegria e guardaram nos corações. Então Deus é que agiu no passado, é o mesmo Deus que age no presente. O Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus que restaura no presente. O mesmo Deus que mudou a sorte do povo é o mesmo Deus que pode mudar a sua sorte aqui no presente. Então a gente vai classificar essas passagens em período. No primeiro lugar, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Que o povo estava feliz. Por que o povo estava feliz? Por quê? Porque a intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. O povo estava tão alegre, tão feliz. Mas quando Deus está no negócio, é muito maior do que a nossa expectativa. A felicidade é grande. Lembra de Salomão? Senhor, eu quero sabedoria. Então Deus disse a ele: que pedido maravilhoso. Você terá sabedoria e terá tudo. Ele teve tudo.
Então, se você tem sabedoria, você terá tudo também. Sabedoria que vem do alto, não a nossa sabedoria. Então, o povo tinha o quê? Perdido a liberdade. Quando o povo foi para o cativeiro, o povo perdeu a liberdade, distanciado de Deus. E quando nós distanciamos de Deus, irmãos, nós perdemos a liberdade. A gente pensa que temos liberdade. Não temos. Só temos liberdade se estivermos em Deus. Então o povo perdeu a liberdade. O povo perdeu a alegria, a pátria, o templo, que era Jerusalém, onde o povo ia cultuar a Deus. A família, que muitos morreram com os soldados que invadiram Jerusalém, mataram muitos. E muitos levaram ao cativeiro. E o pior de tudo, o culto e as festas. Isso fazia mais falta ao povo, porque o povo não tinha mais aquela festa, o culto a Deus, adoração a Deus. Adoração a Deus. Em segundo lugar, a intervenção de Deus produz alegria indizível. A gente não pode dizer a alegria que Deus passa para nós. Ela é indizível. O livramento do cativeiro trouxe ao povo uma alegria indizível. Indizível. A boca deles se encheu de riso e os lábios de cântico, de júbilo. É isso que acontece no povo, onde recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. A alegria é indizível. Você não consegue representar isso com palavras, porque é um ato maravilhoso que acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Por quê? Porque, veja só, a graça de Deus invade os corações. O povo foi para o cativeiro, abandonou a Deus. A causa do povo ir para cativeiro, meu irmão, é o abandono a Deus. O povo saiu do cativeiro porque voltou-se para o Senhor. Saiu de Deus, cativeiro. Saiu do cativeiro porque voltou para o Senhor. Você quer sair do seu cativeiro, que você acha que é liberdade? Volte para Deus e Deus te tirará do cativeiro. Abandonar Deus traz escravidão. Voltar para Deus traz restauração. O pecado escraviza, a graça liberta. O pecado produz dor e tristeza. Quantas pessoas estão tristes por causa do pecado hoje? Quantas pessoas estão com dores por causa do pecado hoje? É claro, não devemos radicalizar. Muitas dores veio, nós não sabemos de onde. Tristeza veio, nós não sabemos de onde. Mas a maioria das dores, das tristezas, elas são consequência do pecado que praticamos. A comunhão com a alegria traz alegria indizível. A comunhão com a alegria, a comunhão com a paz, a comunhão com a sabedoria, ela traz alegria indizível. Alegria só encontramos em Deus, o Senhor Jesus aqui representado. A terceira coisa que acontece na intervenção de Deus produz impacto nos outros e torna-se um poderoso testemunho entre as nações. Está no versículo 2, parte B. Quando o povo de Deus tropeça e cai, isso se transforma em pedra de tropeço para os pagãos. É isso, e o nome de Deus é blasfemado entre eles. Então o povo de Deus, olha só, a gente pôde ver isso na campanha
na política, né? O povo de Deus tropeçou. Quando, porém, o povo de Deus se arrepende e se volta para o Senhor, isso não apenas traz alegria para o seu meio, mas também reverbera na comunidade dos ímpios, produzindo neles profundo impacto e reconhecimento da intervenção divina. É verdade. Quando o povo de Deus está alegre, o povo que não segue a Deus percebe a alegria do povo de Deus. Então, se o povo de Deus escorrega, declina, o povo percebe e começa a blasfemar a Deus. Há duas maneiras de a igreja influenciar o mundo: pelo seu testemunho e pelo seu arrependimento. Testemunho e arrependimento. É assim que a gente vai testemunhar o mundo. Eu colocaria aqui o amor também. Em quarto lugar, a intervenção de Deus gera reconhecimento sincero. Está no verso 3. O próprio povo de Deus, ao sair dos grilhões da escravidão, reconheceu que foram grandes as coisas que haviam sido feitas, que foi o Senhor quem as fez, e que essas grandes coisas foram feitas por eles e não contra eles. Até mesmo a disciplina é um ato misericordioso de Deus em favor de seu povo. A disciplina é um ato responsável de amor. A disciplina é um ato responsável de amor. O pai precisa disciplinar o seu filho. A mãe precisa disciplinar o seu filho. A disciplina é um ato de amor. Precisamos disciplinar. Então Deus também disciplina os seus filhos. Se nós somos filhos de Deus, Ele vai nos disciplinar. Assim como disciplinou o povo dele no passado. Deixou o povo, permitiu o povo ir para cativeiro, porque tinha afastado dele. Mas o povo, quando foi para cativeiro, lá o povo se arrependeu. Arrependeu e Deus tirou eles do cativeiro e trouxe novamente. E eles ficaram alegres. Eu quero dizer que passamos por uma dificuldade. Quando nós afastamos de Deus, Deus nos disciplina porque nós somos filhos dele. E Ele não quer nos perder. Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Para sempre. O cativeiro não tinha como objetivo de destruição. Outra coisa interessante, Deus permite o cativeiro, mas o cativeiro não é para destruir, e sim é para restaurar. Não sei o que você está passando neste momento, mas se você estiver em grandes aflições, volte para Deus se for o caso. Se não for o caso, medite em Deus. Ele tem poder para restaurar a sua vida. Não faça besteira. Não pense besteira. Pense em Deus. Ele quer ter você com Ele. O cativeiro não é para destruir, sim para restaurar. Pensa nisso. Pensa nisso. Mas conduzir, olha só, o cativeiro não é para destruir, mas é para quê? Para conduzir ao arrependimento. Nessa situação humanamente irremediável, Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei levantado pelo próprio Deus para que fosse disciplinar o povo dele. Foi esse Nabucodonosor que levou também o povo para o cativeiro. Deus quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Ele abriu o coração do rei Medo-Persa e abriu as portas do cativeiro. Olha só o que Deus fez.
quebrantou o coração do rei Nabucodonosor para que libertasse o povo. A libertação não era obra humana, meu irmão. A libertação não é obra humana. Ela deve ser uma obra de Deus. É intervenção divina. Ela é sobrenatural. É Deus quem restaura. É Deus que nos tira da cova. É Ele quem nos põe de pé. É Ele quem nos faz sonhar de novo. É Ele quem nos enche de poder. Nunca se contente com migalhas. Nunca se contente com migalhas. Deus tem muito mais para te dar.